Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal O Céu de Cada Um. Eu sou a Flávia Camargo, psicóloga especialista em trauma e uma pesquisadora muito assídua da espiritualidade. E venho aqui ajudar você, ajudar a mim mesma nesse caminho maravilhoso que é quando a gente se reconecta com a gente mesma. Então, eu quero muito trazer aqui para vocês a experiência que eu tive no consultório, né, com mais de 35 mil atendimentos, nesses longos anos aí, desde formada até hoje, e me especializei em trauma, porque realmente eu encontrava uma dificuldade muito grande chegava uma hora que o paciente esbarrava em algum ponto que não seguia. Ia-se muito bem a terapia, maravilhoso, ia mudando aqui uma coisinha, mudando lá outra, e a pessoa realmente conseguia ter ganhos. Mas aí chegava algum ponto que emperrava e aquilo me intrigava, me incomodava. Eu sou muito chata no sentido de querer realmente resultado, né? A pessoa tá ali investindo tempo, o dinheiro dela e o resultado precisa acontecer, né? Da maneira como o paciente quer. O motivo pelo qual o paciente busca. Então eu não conseguia ficar naquela de um autoconhecimento profundo apenas, sem grandes resultados. Fui buscar essas linhas americanas que são maravilhosas de trauma e realmente me ajudou demais, né, a mim, Flávia, como também os pacientes. Foi muito bom tudo isso que aconteceu em relação às linhas de trauma e eu até gosto de dar um exemplo para vocês em relação a isso, para ficar claro, né? O trauma, ele não é necessariamente apenas as coisas horrorosas que acontecem com o ser humano, né? Não é simplesmente apenas estupro, acidente de carro, sequestro. O trauma, ele é tudo aquilo que o nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que a gente não tem controle, ele simplesmente ele age por si só. Então, quando tem uma desregulação nesse sistema nervoso autônomo, quando a gente é pego por algo inesperado, não importa o tamanho, né? Como eu disse, não precisa ser um sequestro, mas algo inesperado que balançou as nossas estruturas, pronto, é um trauma. Então, é muito bacana trabalhar com tudo isso, eu gosto muito, ainda trabalho. Como esse canal ele é voltado para a espiritualidade, eu quero desmistificar com vocês, né, a importância de trabalhar um trauma e a importância de voltar a uma casa, como eu digo, e ver essa questão espiritual que está antes da parte emocional e antes do trauma. Como é que funciona isso? Então, eu já atendi casos em que o problema da pessoa era só porque ela não conseguia dirigir. Tudo que entra, eu quero e não consigo, tem um trauminha por trás, tem algo bloqueando, né? O nosso sistema nervoso autônomo não está conseguindo fazer a autorregulação necessária para que a ação ocorra naturalmente. Então, uma pessoa, por exemplo, me procurou há anos atrás dizendo que não conseguia dirigir e que ela precisava então dessa ajuda porque estava atrapalhando demais a vida dela, né? Óbvio, tudo que nos limita atrapalha, dificulta a vida. E o objetivo é a gente estar com facilidade em tudo, né? Então, maravilha, comecei a trabalhá-la, vi que ela conseguiu, né, se desbloquear em relação ao trauma, ela realmente via que ela conseguia, mas aí ela percebeu, depois da sessão, que ela foi embora, ela viu que ela conseguia dirigir, mas que não era esse o problema, né, tinha um ganho secundário, ela não conseguir dirigir, que era a questão do controle com o marido. Então, como o marido levava ela nos lugares, buscava, ela tinha sempre esse marido chofer, ela sentia uma segurança, porque estava com ele o tempo todo. E aí ela percebeu que, na verdade, o não dirigir não era o que realmente limitava ela. Foi desbloqueado e ela viu que ela ainda não tinha vontade de dirigir. E aí a gente foi ver e descobrimos, através do autoconhecimento, esse ganho secundário que ela tinha. Não vou dirigir, assim ele dirige para mim, ou seja, ele dirigir para ela era o ganho secundário dela, ela ganhava com aquilo, ela ganhava segurança, na verdade era uma falsa segurança, né? Então quando a gente entrou nesse ponto da terapia, eu tive que trabalhar com ela a insegurança
da infidelidade, do medo de ser traída, do medo de não controlar a vida do marido, né? O que ele poderia fazer se ele não tivesse com ela, se ele não tivesse tendo que levá-la e buscá-la, e era uma vida muito corrida mesmo, né? E como ele era profissional liberal, ele conseguia fazer isso, né? De levá-la e buscá-la. Claro, nem todo marido conseguiria fazer isso, mas nesse caso específico, então, tive que trabalhar com ela essa questão da segurança. E sempre vai esbarrar nisso, né? Por mais que tenha traumas relacionados a coisas inesperadas da nossa vida que aconteceram e nos bloquearam, a gente sempre vai perceber também uma coisa que está por trás, que estava por trás da situação, ou porque inclusive a pessoa atraiu aquela situação na vida, né? E tudo isso está relacionado com a nossa espiritualidade, com o nosso campo eletromagnético, né? A forma como a gente está vibrando energeticamente. Então a nossa energia faz com que a gente comece a deteriorar primeiro essa camada de proteção e depois vai para a parte emocional, e depois vai para as ações. Então, por isso que eu gosto e tô amando trabalhar com isso, né? Com essa parte espiritual com os meus próprios pacientes que já trabalho. Agora eu tenho uma agenda específica só para as pessoas que estão querendo trabalhar essa parte espiritual e, claro, estou fazendo comigo. Para quem não me conhece, e muita gente não me conhece ainda, eu sou psicóloga especialista em trauma e adoeci, tive um câncer no início de 2020, chegou junto com a pandemia e eu tive que me desconstruir através dessa doença, me reconstruir, e tudo o que eu vou passar aqui para vocês vai ser especificamente também essa questão da minha integralidade com a espiritualidade. Então eu vou contar tudo o que aconteceu, como eu realmente me curei, e tudo isso está ligado à espiritualidade, né? Onde foi que eu errei ali atrás, que fez com que eu realmente não percebesse que eu estava realmente adoecendo, né? E tudo isso, sim, tá ligado à nossa parte espiritual. Então, quando os pacientes me procuram com as questões emocionais, porque eu trabalho em todas as áreas, né? Trabalho com terapia de casal, criança, adolescente, adulto, idosos, saúde financeira, enfim. Não interessa o assunto que a pessoa queira reajustar na vida dela, essas linhas americanas, elas dão conta. E é maravilhoso, né? É realmente muito maravilhoso e faz com que, quando a gente retira o medo da pessoa, as nossas potencialidades, né, renascem. Então, é maravilhoso esse processo. Porém, não é só a gente trabalhar a nossa parte emocional. A gente precisa voltar a uma casa, porque a nossa confiança está diretamente ligada com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. A relação que a gente tem com a nossa espiritualidade. Com a nossa espiritualidade diretamente ligado à fé em Deus ou em algo maior para os ateus, a fé na vida, né? A nossa relação com Deus, a nossa relação com a vida, se ela é uma relação positiva ou negativa, e a nossa relação com nós mesmos. E a nossa relação com nós mesmos, ela é muito, muito, muito prejudicada. Primeiro que a gente não aprendeu isso, nem na nossa casa, né? O brasileiro, ele não tem essa cultura de realmente ajudar o nosso autoconhecimento pela correria que é poder sobreviver nesse país. E tudo que a gente não conhece, a gente não confia. Se a gente não se conhece profundamente, a gente não vai conseguir confiar completamente em nós mesmos. Como quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, a gente não consegue confiar nela ainda, natural, e aí então, se a gente não conhece bem, a gente não confia. E é a mesma coisa no nosso processo. Se a gente não se conhece bem, a gente não consegue sentir confiança nas nossas ações. E aí quando a gente está instável, entra naturalmente tudo o que está automático na nossa vida. As leis que regem o universo estão aí agindo, independentemente da gente acreditar ou não, né? A lei da gravidade existe, a gente acreditando ou não. As leis espirituais existem, a gente acreditando ou não. E aí a gente entra no nosso automático. A gente entrou no nosso automático e a gente está enfraquecido, lembrando, fé é o nosso poder espiritual. É a nossa capacidade de se conectar com algo maior. E quando a gente, então, não está com a nossa capacidade de se conectar com algo maior estruturado, a gente não está com uma boa relação com a vida, porque a gente está sentindo que está acontecendo muita coisa ruim vindo da vida, né? A vida está trazendo situações difíceis para a gente lidar. E a nossa confiança com a gente está abalada, por mais que a gente procure
um trabalho específico de trauma que é super potente, que é super, né? Nossa Senhora, eu nunca vi tanto resultado maravilhoso na minha vida trabalhando diretamente o cérebro como eu trabalho das pessoas. Ainda assim, quando a gente retira o medo, e aí, o que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? E esse para onde eu vou é onde eu percebo que as pessoas estão realmente muito perdidas em relação ao seu propósito, o que fazer, como é que eu vivo a vida. Esse meu propósito é uma coisa muito grandiosa, eu tenho que fazer uma coisa muito mirabolante, ou simplesmente eu ser a mãe, a esposa, a filha, a humana que se sociabiliza no mundo já é o suficiente. É esse o meu propósito aqui, é ajudar você a se encontrar no seu caminho dentro de todas essas leis, subleis que existem no universo. E o principal, como aumentar a nossa vibração. Tiramos o medo, maravilha, né? O medo é um dos sentimentos ruins que faz com que o nosso campo energético espiritual de proteção seja dissipado. Medo, raiva, culpa e estresse. Né? Eu tenho outros, mas assim, são os que mais prejudicam o nosso campo vibratório. E quando a gente não está com as nossas, né, preciosas proteções e a gente entra no automático, que é a nossa maior facilidade, né? Para mudar um hábito, meu Deus, a hora que a gente vê, a gente já está no automático de novo. Como é difícil a gente conseguir isso, né? Entramos no automático, pronto, a gente entrou nas nossas crenças, né? Nas verdades que a gente acreditou desde criança e acredita ainda, fica automático. A gente entra de novo em outros medos, porque tira um, aparece outro, porque a gente não tá forte, a gente não tá com o nosso estado de presença, nossa integralidade bem eficiente no nosso dia a dia. Então, isso faz com que, por mais que a gente retire traumas, como psicóloga posso falar claramente, ainda assim eu sinto essa dificuldade, né, da pessoa conseguir falar, puxa, esse trauma acabou, não tenho mais esse trauma, né, o meu sistema desvinculou uma coisa difícil a outra, um tipo de relacionamento a outros relacionamentos positivos, consigo enxergar, maravilha, tá, mas e aí a minha estrutura interna da minha relação com a minha fé? E é por isso que eu venho aqui agora, através de vídeos semanais, ajudar você a se reconectar, ter consciência, né? Quanto mais consciência, melhor. Essa consciência é a nossa percepção das nossas habilidades em tempo real. Então, consciência é sempre isso. Nossas habilidades concretas que a gente vai percebendo na vida em relação a nós mesmos, em relação ao meio, em relação à vida que está acontecendo, e em tempo agora, do agora, em tempo real. Isso são as nossas consciências. Então, quando eu tenho consciência de algo, tô com o meu espírito aqui, sinto que tô aqui dentro, consigo tomar as minhas atitudes a partir de agora com segurança, porque eu confio em mim mesma, porque eu confio na vida e eu confio em algo maior, aí ninguém segura esse ser humano. E é isso. Muito obrigada e até mais.